Deus pela sua vida, por cada um de vocês que estão aqui. Amém, meus irmãos? Se você conhece a pessoa que está ao seu lado, se você tem liberdade com ela, fala assim, mas você está cheiroso, hein? Aí você pergunta assim, ó, você está cheirosa. Pergunta assim, qual que é a marca do perfume? Pergunta. Agora fala assim para ele, ó, naftalina. As nossas blusas estavam guardadas há muito tempo, né? Naftalina. Quantos aqui lembram? Quantos aqui é velho desse tanto para lembrar, né? A geração nem sabe o que é isso. É bom explicar, porque senão a gente vai sair daqui já procurar na internet para comprar. Naftalina era uma bolinha branca. Você colocava lá no guarda-roupa lá para não dar barata. Não é isso? Então, quantos aqui lembram? Olha, quantos velhos aqui foram denunciados aqui. Ah, meu Deus do céu. Glória a Deus. Não só velho, mas você denunciou que você era pobre também, tá, meu irmão? Porque só pobre fazia umas coisas dessa, né? Aí você tirava aquele negócio, aquele cheirão todo assim. Mas é muito bom nós estarmos aqui, muito bom. Esse tempo que nós estamos juntos aqui, passamos juntos. E você está no melhor lugar, meu irmão. A melhor programação de domingo está aqui. Você está aqui neste lugar onde você celebra Jesus, onde você adora Ele, onde você agradece a Ele e onde nós recebemos uma porção do milagre de Deus sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Há um princípio quando você dedica o primeiro dia da semana e você está tirando para dedicar a Deus. Então toda a sua semana que vai se iniciar já está abençoada no nome de Jesus. A palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio, você crê? Então vamos lá, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Eu queria que você abrisse em alguns versículos. Primeiro, Jeremias 31, verso 25. Jeremias 31, verso 25. Nós vamos ler um pequeno trecho aqui, livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 25, aleluias. Amém, meus irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz. Hoje a palavra ela tem como título Restaurando a Alegria. Essa palavra Deus colocou no meu coração e eu senti com muita alegria de compartilhar com vocês, porque hoje talvez seja uma das mensagens mais importantes que você já ouviu na sua vida. Não porque sou eu que está pregando, sou apenas alguém que está comunicando a palavra de Deus, mas porque existe um princípio tão poderoso da parte de Deus, que Deus quer trazer para a tua vida aqui nessa noite. Eu creio que Deus vai restaurar a alegria sobre a tua vida. Se por acaso, algum momento, alguma situação, você se sentiu abatido, mas eu creio que Deus está trazendo esse tempo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz assim, profeta Jeremias, capítulo 31, verso 25, pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então essa palavra é para você nessa noite. Se por acaso você está aqui, você se sente cansado, o nosso Deus é um Deus que dá descanso para aqueles que estão exaustos, para aqueles que estão dizendo, não aguento mais, está difícil. Ele tem descanso para você, mas Ele não só dá descanso, mas Ele é aquele também que dá alegria àqueles que estão aflitos. Por quê? Porque em Deus nós temos todas as respostas. Eu queria que você fosse com outro texto comigo. Esse texto está lá no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do verso de número 12. Filipenses 1:12, nós vamos ler essa palavra. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor
e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha alegria, em minha libertação. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler depois mais alguns textos, mas esse texto e essa passagem, ela me intrigou de uma forma muito grande, porque existem alguns personagens na Bíblia que me chamam muito a atenção. Alguns personagens que eu olho para a vida deles, eu olho para a história deles, e eu tento extrair, eu tento entender coisas que eles viveram para que eu possa aplicar na minha vida, para que eu possa pregar para vocês. E um desses personagens, o primeiro para mim é Jesus. Jesus, a inteligência dele, a inteligência emocional de Jesus, a forma como Jesus se portava, a obediência de Jesus, a confiança que Jesus tem no Pai. Jesus, quando está diante do túmulo de Lázaro, ele diz assim: Pai, eu oro a Ti porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Jesus tinha essa convicção. Quando Jesus era tentado, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás não conseguiu por nenhum momento desviar o foco de Jesus, porque Jesus tinha muita clareza do propósito de vida, daquilo que Deus tinha para a vida dele, daquilo que o Pai tinha para a vida dele. Meu irmão, as atitudes de Jesus. Um segundo personagem que me chama a atenção e me intriga é o apóstolo Paulo. A capacidade que o apóstolo Paulo tem diante de circunstâncias, a capacidade que ele tem diante dos problemas, das dificuldades. Meu irmão, o apóstolo Paulo, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. A inteligência dele, como ele lidava com situações tão difíceis, a sabedoria, o entendimento, e isso aqui me intriga. Porque ninguém nasce desse jeito, ninguém nasce dessa forma. Meu irmão, não existe algo que vem, mas Deus quis isso para ele. Não, o apóstolo Paulo precisou passar por um processo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é aquele que perseguia a igreja, aquele que consentiu, quando Estevão foi apedrejado, foi ele que deu autorização para Estevão ser apedrejado. Mas ele tem um encontro com Jesus, e a vida dele é transformada. Ele se torna um missionário, ele se torna um apóstolo. E o apóstolo Paulo, ele leva o evangelho pela Europa, pela Ásia, para Jerusalém, Israel. Mas o que nós aprendemos? Quando nós lemos essa carta, isso aqui me chama a atenção, porque essa carta é uma carta difícil de entender. Por que ela é uma carta difícil de entender? Porque é uma carta que fala de alegria. Mas quem escreve esta carta não é alguém que está no ar-condicionado, está na sua aposentadoria. Quem escreve essa carta falando de alegria, quem escreve essa carta motivacional é o apóstolo Paulo, que está nos seus últimos anos de prisão. Porque logo após isso ele seria morto. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aqui, ele já está 2 anos preso num calabouço. Não era uma prisão como as outras que ele havia passado anteriormente, mas ele estava num calabouço, com certeza, com as suas mãos algemadas. E o apóstolo Paulo agora começa a escrever uma carta motivacional, dando ânimo para os irmãos, para eles enfrentarem as suas lutas, para eles enfrentarem as suas batalhas. E isso me intriga. Como que alguém preso, como que alguém com as suas mãos algemadas, como que alguém sabendo que a sua vida está em risco, tem tanta alegria em compartilhar, tem uma palavra de motivação, tem algo a passar para os outros. E nós vamos aprender aqui, porque
A vida, meu irmão, você não pode amar os pedaços da vida. Preste bem atenção. Você não pode amar, você não pode gostar dos pedaços da vida, mas você tem que amar a vida por inteira. O que é uma vida por inteira? É uma vida no qual você tem alegrias, mas você tem decepções, você tem vitórias, mas você tem perdas. Você tem momentos em que existe uma expectativa, mas existem momentos que existe uma ansiedade diante de problemas. Existem momentos que você tem a esperança, mas existem momentos que a angústia faz parte da sua vida, e parece que aquele dia não vai passar, parece que aquela noite não vai passar. Meu irmão, não ame pedaços da vida, ame a vida por inteiro. Porque uma vida inteira, uma vida por inteiro, é uma vida que passa por todos os seus processos. É uma vida que passa, meu irmão. Nós estamos agora vivendo as estações do ano. Nós temos o verão, nós temos o outono, nós temos o inverno agora. Depois vem a primavera. A vida, ela é feita dessas oscilações. A vida não é, meu irmão, uma viagem de cruzeiro. A vida não é uma viagem reta que você vai fazer, e muitas vezes nós nos sentimos mal, nos sentimos angustiados porque estamos passando por problemas. Às vezes entramos em desespero porque a vida, as situações estão sendo tão difíceis, estamos passando por tantas lutas, e parece que aquilo ali acabou. Meu irmão, assim como você está vivendo um bom tempo, e esse tempo pode passar, assim também, quando você passar por uma dificuldade, a tua vida não será essa constância, mas essa situação pode mudar. Ame a vida por inteiro e não pedaços dela. Nós vivemos numa geração que você não pode estar mal, que nós escondemos as nossas lutas. Nós vivemos numa geração que nós escondemos o nosso choro, que nós escondemos as partes defeituosas. Nós vivemos num tempo hoje em que é proibido você mostrar as depressões da vida, as situações difíceis que vêm. E isso, meu irmão, é um dos motivos que tem adoecido muita gente. Eu vou trazer aqui hoje para vocês não só a palavra de Deus, porque ela é suficiente, mas eu queria trazer para vocês alguns dados. Eu gosto disso. Por que eu trago alguns dados? Para mostrar que a palavra de Deus é a verdade. Primeira coisa para nós entendermos Paulo é exatamente isso. Então Paulo está aqui aguardando essa sentença de morte, mas ele está motivado. Ele está preso, mas tem uma motivação que corre dentro dele. Existe uma alegria que impulsiona ele. E como que o apóstolo Paulo, por que ele consegue viver dessa forma? Por que ele consegue enfrentar as circunstâncias dessa forma? Primeiro, porque existe um poder que vem de um coração grato. Diga assim: existe um poder de um coração grato. Existe esse poder. Esse poder que vem de um coração grato. E gratidão é você reconhecer aquilo de bom que está acontecendo na sua vida. A gratidão, quando nós falamos de gratidão, gratidão não significa que 100% da sua vida está dando certo. Gratidão não significa que você está vivendo talvez o melhor momento e por isso você vai ser grato. Gratidão não vem talvez da abundância sobre a tua vida. Talvez você possa dizer: pastor, está sobrando, estou vivendo o melhor momento, por isso eu sou grato. Não, isso não é gratidão. A gratidão é você olhar para o cenário aonde você está. A gratidão é você olhar para a circunstância que você está, e dentro daquela circunstância você vai pegar as coisas boas e celebrar a Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito. Gratidão é isso. Meus irmãos, eu tenho nos últimos meses estudado muito mesmo. Lido vários livros, bastante mesmo. E algumas coisas são importantes. Primeiro, pesquisas mostram que pessoas que têm depressão, e muitas vezes são recorrentes nela, são pessoas que não conseguem reconhecer
os aspectos positivos da vida. Elas têm de forma crônica uma visão apenas para ver aquilo que está dando errado. Elas só conseguem enxergar aquilo que não está dando certo. Então elas almoçam num dia como hoje, elas almoçaram, mas ela pensa, pena que não era aquele prato que eu queria. Ela vem num dia como hoje e ela diz, poxa vida, pena que esfriou. Ela vai para amanhã e amanhece o dia e ela diz, poxa vida, já tem que ir para esse trabalho. Pessoas assim, ou elas já estão doentes, ou elas são candidatos a adoecer. Porque ninguém, meu irmão, se mantém saudável, olhando para a sua vida e vendo e tirando apenas as coisas negativas. Esta é uma visão que a pessoa tem do mundo. A pessoa olha para o mundo e ela só consegue ver essa perspectiva. Vamos lá para a palavra de Deus. Olha o apóstolo Paulo, no verso 12, projeta para a gente, fazendo um favor. Filipenses 1:12. Eu vou pedir vários textos, fica aí ligado aí para postar para a gente. Olha o apóstolo Paulo. Quero que saiba, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Jesus Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Meu irmão, vamos imaginar agora o apóstolo Paulo numa outra interpretação, porque a vida, aquilo que nos adoece não é o problema, mas como você interpreta os problemas na sua vida. A ciência, ela comprova isso. O que nos adoece não é o problema em si, porque senão todas as pessoas que enfrentassem pelo mesmo problema, todas as pessoas teriam a depressão, ou estariam adoecidas. A questão não é o problema que surge, mas a questão é como eu olho para ele, como que eu interpreto ele. Existem pessoas que em tudo que ele vai olhar, ele não vai conseguir ver um aspecto positivo, um aspecto de enaltecer aquilo que Deus está fazendo, mas ele vai olhar para as partes apenas negativas. Então imagine aqui comigo o apóstolo Paulo. E ele está agora preso. Ele foi preso não por ser um criminoso, ele não foi preso por fazer algo errado. O apóstolo Paulo está preso porque ele pregava o evangelho. O apóstolo Paulo está preso porque ele deu a sua vida por causa do evangelho. Mas imagine que agora ele está preso, e ele poderia olhar da seguinte forma, ele poderia dizer, poxa vida, do que me adiantou servir a Deus? Do que me adiantou esses anos? Do que adiantou eu abandonar tudo e entregar a minha vida a Jesus? Agora ele se esqueceu de mim aqui nessa prisão. Agora ele me abandonou neste lugar. Agora eu estou aqui sozinho, aprisionado a guardas de noite, e minha vida está prestes a acabar. O mundo me abandonou, todo mundo fugiu para longe de mim. Eu estou aqui dentro. Ele poderia olhar dessa forma. Ele poderia olhar para essa situação, para essa prisão dele. Ele poderia interpretar a sua vida dessa forma. Ele poderia dizer isso. E nós não o culparíamos, porque realmente você está preso por pregar o evangelho, você não ter mais a sua liberdade, você estar privado de tantas coisas. Mas não é isso que o apóstolo Paulo faz. Por quê? Porque as maiores cadeias, meu irmão, não são as cadeias físicas. As maiores cadeias são as cadeias da alma. As maiores cadeias é a cadeia de uma alma que adoeceu. Porque o apóstolo Paulo ele está preso dentro de uma prisão, mas o evangelho está sendo anunciado como nunca. Pessoas estão entregando as suas vidas a Jesus como nunca, porque ele está dentro de uma prisão. Mas quando você tem um aspecto positivo, quando você consegue ver as oportunidades, você diz assim, uau, agora essas pessoas aqui vão se converter. Agora através da minha vida, eles vão ouvir falar de Jesus. E é isso que ele faz.
O apóstolo Paulo, a cada 4 horas, um guarda tinha que ficar algemado a ele. Um guarda tinha que estar de prontidão. E o que começou a acontecer? A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz: olha, eu quero que vocês saibam que aqui todos estão entregando as suas vidas a Jesus. Até toda a guarda do palácio. Os caras ficavam presos com ele e começaram a se converter. Porque nós temos irmãos que são guardas aqui, agentes. Talvez aqueles guardas entregariam ou entregou a sua vida a Jesus porque eles estão aqui, algemados. Essa era a forma de prisão. E imaginando, talvez Paulo escrevendo, não sabemos se alguém escreveu para ele ou ele de próprio punho. E aqueles guardas ali começam a ouvir e ver naquele homem a gratidão que ele tem. Eles não conseguem entender a paz que esse homem tem, porque a paz que Paulo tem é a paz que excede todo entendimento, que a gente não consegue compreender. Como que o homem preso, como que o homem sem perspectiva, ele dorme tão tranquilo, o olhar dele é tão sereno? Por que que ele está escrevendo uma carta motivando aqueles que estão livres? E esses guardas agora começam a entregar suas vidas a Jesus. Porque a forma como você enxerga a vida vai te motivar ou vai te parar. A forma como você lida com os teus problemas, a forma como você olha para as tuas dificuldades, isso vai te motivar a você avançar. Isso vai roubar a tua alegria, isso vai te prender. E às vezes a gente se sente diante de uma situação o qual nós não tem nem motivo para me alegrar. Eu não tenho nem motivo para agradecer a Deus, porque tem acontecido isso, tem acontecido. Isso acontece na vida de todo mundo. Meu irmão, quando uma pessoa ela muda, o que muda não é os problemas muitas vezes que mudaram. Quando uma pessoa muda, muitas vezes o que muda não é a circunstância que mudou, mas o que muda é a forma como aquela pessoa passa a olhar e encarar a vida. Existem pessoas que vocês sabem que são assim. Pessoas que você chega perto delas, elas têm um sorriso, elas têm uma palavra de gratidão, elas conseguem reconhecer aquilo que Deus tem feito, mas existem outras pessoas que não. A vida para eles parece que é mais amarga, a vida para eles parece que é mais azeda. Por quê? Porque a ciência vai dizer que a nossa vida, ou como vai ser a tua saúde emocional, ela está em 3 pilares. A forma como você se vê, a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga as outras pessoas e a forma como você enxerga o mundo. O que adoece pessoas é a forma como ela se vê, como ela vê as outras pessoas e como elas vê o mundo. Você pode ir para várias ciências, você pode vir para várias linhas diferentes, exatamente a forma como você olha para a vida. Então nós entendemos porque Paulo está adoecido, porque ele poderia olhar para uma perspectiva de derrota, de fracasso, de que aquela situação não vai mudar, mas ele olha numa perspectiva de que, apesar disso, eu estou preso. E isso, meus irmãos, eu quero que vocês saibam, eu estar preso ajudou para que as boas novas fossem propagada. Eu estou pregando aonde eu nunca preguei, e pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão ouvindo falar de Jesus. Por que esse homem não adoece? Esse foi o primeiro motivo. Segundo motivo, por que Paulo não adoece? Porque ele tinha tudo, era normal ele adoecer. Seria normal Paulo ele entrar numa depressão profunda, numa tristeza profunda, numa angústia profunda. Esse deveria ser o natural da vida, mas ele não entra nisso. Por quê? Segunda coisa, Paulo tinha um propósito de vida. Diga assim: Paulo tinha um propósito de vida. Meu irmão, o que é um propósito de vida? É uma missão, que ela é maior do que você. Ter um propósito de vida é você ter uma missão recebida de Deus, que ela é maior do que as tuas dores, que ela é maior do que as tuas lágrimas, que ela é maior do que teu bem-estar, que ela é maior do que o teu conforto. Ter um propósito de vida
Ah, meu irmão, muitas pessoas seriam curadas e transformadas se elas tivessem um propósito de vida, se elas acordassem de manhã e elas não vivessem apenas para ela, porque propósito de vida não tem a ver com você. Não, pastor, eu tenho meu propósito de vida, porque eu tenho meu objetivo. Se o teu propósito só tem você como objetivo, você não tem um propósito de vida, porque propósito de vida tem a ver em abençoar outras pessoas. Por que pessoas assim, elas adoecem? Porque não existe nada que flui sobre elas. Por que pessoas assim adoecem? Porque não existe algo que flui sobre elas. Deixa eu falar para você, essa garrafa aqui por dentro dela está molhada, sim ou não? Por quê? Porque ela carrega algo. Enquanto ela carrega algo, ela tá úmida. Meu irmão, daqui um pouco, essa garrafinha aqui, a hora que acabar o que estiver aqui dentro, ela será jogada fora, ela será descartável. Mas enquanto ela está cheia, essa água está pura, ela está aqui no lugar importante, ela está servindo alguém. Existem pessoas, meu irmão, que estão adoecendo porque quando você não tem um propósito de vida, não existe nada para fluir através de você. Porque Deus não desperdiça. Se Deus não desperdiçou nem os pães e nem os peixes que Ele multiplicou, lembra? Marcos capítulo 6, Ele manda pegar e recolher. Se Ele não deixou desperdiçar nem pão e nem peixe, Ele não desperdiça nem alegria, nem paz, nem unção, nada. Então Deus não vai dar algo para alguém que vai estar parado. A Bíblia diz assim: com as consolações que vocês são consolados, consolai os outros. Jesus vai dizer: olha, a minha paz, vocês lembram aí? A minha paz vos dou. De quem que era a paz? A paz era dele, ele compartilha. Então, quando você não tem uma missão de vida, quando você não tem um propósito de vida, quando o teu coração não arde por pessoas para abençoar alguém, você começa a perceber que tua vida começa a morrer aqui por dentro. O sentimento, meu irmão, que há é um sentimento de sequidão, um sentimento de estou secando. Estou secando, eu não sei, mas eu não tô bem. Eu não estou legal, eu sinto que está faltando algo. Sabe por quê? Porque não tem unção correndo dentro dela. Porque se Deus derramar sobre a vida dela, para nela. Ela não tem uma palavra muitas vezes para dar para alguém. Ela não levanta. Meu irmão, a melhor coisa que existe na vida é você levantar e você ter uma causa pela qual você viver. Existe uma frase que diz assim: quem não tem uma causa para morrer, não vale a pena viver. Se você não tem uma causa pela qual vale a pena você entregar a sua vida, o que muitas vezes pessoas, as suas vidas não fazem sentido, é exatamente por causa disso, porque eles não têm um propósito, eles não têm uma causa. Mas Paulo, ele tem um objetivo, ele está preso, ele está ali, ele está talvez com dores, mas ele diz assim: mas eu tenho uma causa, e eu vivo pela causa do Evangelho. Eu estou aqui, mas esse guarda do meu lado, ele pode passar a eternidade toda com Jesus, basta eu falar para ele. E Paulo tem um propósito, meu irmão. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele diz assim: olha, eu já queria estar com Deus, não porque ele está deprimido, não porque ele está triste, mas ele fala: eu queria estar com Deus porque, olha, eu sei que Deus ainda tem um propósito para mim aqui. Olha o que diz no mesmo versículo, no mesmo capítulo 1, no verso 23, projeta para a gente. Vamos ler o 22, Filipenses 1, 22. Mas se continuar vivo, vamos ler o 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Você foi chamado a produzir frutos, meu irmão. Você foi chamado a produzir frutos. A tua vida não pode ser inútil.
Não importa aonde você esteja, não importa o lugar onde você está, porque missão não tem a ver com você ser um pastor, com você ser um missionário. Paulo era um prisioneiro, e como prisioneiro ele está ganhando a cadeia para Jesus. Meu irmão, Paulo é um prisioneiro, ele está ganhando a guarda pretoriana para Jesus. Não tem a ver com o lugar onde você está. Ah, eu sou empresário, é lá mesmo que Deus quer te usar. Não, eu sou um comerciante, é lá. Eu sou um estudante, é lá. Meu irmão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, porque se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Quantos aqui conhecem um pouquinho de fruta, de sítio? Alguém conhece? Uma árvore que não frutifica mais, o que aconteceu com ela? Ela está doente. Porque o natural de uma árvore frutífera é ela frutificar. Talvez Satanás conseguiu nos paralisar, nos adoecer. Eu lembro até hoje, quando nós mudamos para uma casa lá em Bataguaçu, tinha um pé de caju, lembra disso? E ele não produzia mais, nós demos um tempo ali para ele. E meu pai falou: vou tentar aqui, vou ver. Eu lembro que até hoje ele bateu um prego lá no caule dele, para ver se ele melhorou. Mas não melhorou. O que nós fizemos? Nós arrancamos fora. Mas, irmão, nós fomos chamados para produzir. E produzir o que? Frutos para Cristo. Isso é um propósito de vida. Isso é um propósito de vida, eu saber que Deus pode me usar, eu estou aqui, Deus pode fazer através de mim, Deus me coloca pessoas, porque aqueles que tiverem contato comigo serão transformados. Eu quero ser esse canal de bênção. Esse é o motivo do apóstolo Paulo não adoecer, porque ele está sendo útil, ele é útil. Meu irmão, a maior alegria que tem é você se sentir útil. É alguém dizer para você e falar assim: poxa vida, você me chamou para a tua célula, eu vim aqui, e eu quero dizer que através da vida de vocês, meu casamento foi restaurado. Através da vida de vocês, meu irmão, tem uma alegria maior do que essa. Meu irmão, tem uma satisfação melhor do que essa. Alguém olhar para você e dizer: pastor, aquela mensagem, eu entrei naquele culto, eu ia tirar a minha vida, mas Deus te usou para você trazer aquela palavra. Meu irmão, eu arrepio só de falar. Por quê? Porque não existe alegria maior de produzir frutos para Jesus. Por que Paulo não adoece? Diga assim: porque ele tinha um propósito. Meu irmão, a prisão trouxe uma evidência de que havia um propósito, havia um projeto ainda a se cumprir. Mas vamos ler os versículos. Mas se continuar vivo, o verso 22, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir, estar com Cristo, e que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Está entendendo que ele está dizendo assim, ó: eu estou aqui por uma causa. Deixa eu fazer com que você entenda isso aqui. Quem é pai e quem é mãe vai entender o que eu estou dizendo. Tem hora que você não está bem, mas porque tem pessoas que dependem de você, você começa a tirar força de onde você não tem. Irmão, sabe o que é interessante? O que tem mais adoecido. Tem um irmão aqui, ele trouxe uma informação interessante para a gente. Ele disse que ano passado, só nos dados dele, algo que ele mesmo fez, ele atendeu mais de 41 pessoas com tentativa de suicídio. Em Dracena, só nos dias que ele trabalhava. Só em Dracena, mais de 41 tentativas de suicídio. E aí eu gosto, penso num cara que ama dados, eu gosto. Falei, então calma aí, você anotou? Fala para mim, qual que é a maior faixa etária dessas pessoas? Qual que é a idade dela? Ele falou, é os adolescentes jovens. Por que não é os mais velhos? Você concorda comigo que a pessoa mais velha enfrenta mais problema do que o jovem? Por que eles não estão adoecendo? Por que eles não estão pensando em pôr fim, talvez, às suas vidas? Porque tem alguém que depende deles.
Meu irmão, quando você tem esse senso de responsabilidade, de que tem alguém olhando para a minha vida, e que tem alguém que precisa de mim, isso te dá força para você levantar, isso te dá força para você lutar, isso te dá força para você vencer. Eu não posso parar, porque existe uma geração que precisa de mim. Eu não posso, olha, eu até queria estar com Cristo, eu até queria estar na eternidade, seria muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Meu irmão, quando você tem esta causa, quando você tem pessoas, você não vai se entregar para a dor, você não vai se entregar para... Você pode sentir dor, você pode sentir tristeza, você pode sentir ansiedade, mas você não se entrega, porque você olha e você diz: eles precisam de mim. Precisamos desta causa. O verso 25 diz: ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terei ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. E quando eu voltar, terei ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu. Pelo meu. O que Ele diz lá? Eu terei motivo para me orgulhar. Sabe o que é esse orgulhar em Cristo? É uma satisfação. Sabe aquela alegria que não cabe dentro de você? Por quê? Porque eu estou sendo usado para abençoar pessoas. Eu estou sendo usado para levar essa paz, essa alegria. Então, por meu intermédio, eu estou abençoando vidas. Vai pegando os segredos aí, meu irmão. As coisas não são complicadas, são simples. As coisas não são complicadas. Essa motivação, essa prisão, ela serve de inspiração para aqueles que estão lá fora. As pessoas começam a anunciar Jesus com mais motivação. Por quê? Porque se alguém está preso, está tão entusiasmado. Se alguém está preso, está lá anunciando Cristo. Isso começou a trazer uma motivação para eles. Mas eu estava em casa hoje, terminando de fechar o esboço. E eu fiquei pensando assim, talvez você está aqui, você diz assim: pastor, tá, é legal tudo isso que você falou, é interessante. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem muitas informações, meu irmão. A gente sai da igreja com muita informação, tal. Olha, eu tenho que olhar a vida dessa forma, eu não posso olhar a vida pelo aspecto negativo, eu tenho que ser grato. E a gente, eu sei, a gente sai daqui, e aí você fala: meu Deus, o culto atrasou hoje. Acabou de ouvir a mensagem. Aí você chega em casa e fala: vamos comer o almoço, não tem nada, não tem, a gente tem que comer o almoço, você não serviu de nada o que nós aprendemos. Você sabe por quê? Porque ninguém se transforma por conhecimento. O evangelho não é informações. O evangelho é a mudança de vida. O evangelho não transforma a mente. O evangelho transforma o coração. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes são crentes há muitos anos. Falam: eu sei disso, eu já ouvi. Mas acaba o culto, parece aquele crente que chupou limão e veio, ele tira o limão do bolso, ele chupa e te cumprimenta. Aquela cara feia, aquela vida. E amanhã ele está desanimado, já postando no Facebook toda a desgraça da vida dele, o desânimo, aquele: eu não sei se eu vou continuar, não sei se eu vou. Por que as pessoas continuam dessa forma? Porque a vida com Jesus não tem a ver com informações. Porque se você recebeu o evangelho apenas aqui, isso é apenas informações, assim como a informação do jornal, assim como... Agora, o evangelho, ele tem a ver com um relacionamento com Jesus. Diga assim comigo: um relacionamento com Jesus. Você se torna parecido de quem você é muito íntimo. Nós nos tornamos parecidos de quem nós nos tornamos íntimos. Você começa uma amizade com alguém, aquela amizade ela vai crescendo, crescendo. Quando você, sem pensar, você está usando algumas conjecturas que a pessoa usa. Você está usando algumas palavras que a pessoa usa, às vezes até um sotaque que a pessoa não é assim. A gente vai convivendo com pessoas próximas, a gente começa, às vezes, até a gostar das mesmas coisas, a gente
porque toda intimidade, ela nos leva a ficar parecido. O segredo do apóstolo Paulo, meu irmão, não era o conhecimento dele. Isso não era o mais importante, mas o que, na verdade, muda esse homem, o apóstolo Paulo, e faz dele esse homem que nós estamos falando aqui, é porque o apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa carne, quando nós falamos de ingratidão, a ingratidão é fruto de nós mesmos. A tristeza, ela é fruto de nós mesmos, meu irmão. Porque o diabo, nós aqui, a nossa carne, por natureza, ela é ingrata. Por natureza, existe uma ira aqui dentro. Por natureza, está em nós, existe uma raiva. Em nós aqui, a gente só consegue ver o lado negativo da vida. Está em nós. O que faz do apóstolo Paulo um homem diferente? É que ele tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, que quando você se relaciona com o Espírito Santo de Deus, isso vai gerar frutos: paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão. São frutos de um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que o Evangelho é muito mais do que você ouvir uma pregação. Por isso que o Evangelho é muito mais do que você ouvir uma mensagem pelo YouTube. O Evangelho, ele é um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Semana eu estava estudando, semana passada eu estava estudando, e aqui com a cara no livro, chegou uma hora, eu dei um pulo assim, levantei do nada. Comecei a andar pelo quarto e falei: Deus, muito obrigado. Porque eu comecei a estudar. E os estudos mostram exatamente assim. Imagina que você caiu dentro de um buraco. E você quer sair dele. Só que eles dizem assim que nós, de forma inconsciente, nós sempre voltaremos para o mesmo buraco. Quando você está fugindo do buraco da depressão, da ingratidão, da ansiedade, das decisões erradas que você, de forma inconsciente, sem a gente perceber, a gente sempre vai cair dentro do mesmo buraco. Naquela hora eu falei: Deus, se não for o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, meu irmão, nós vamos cair dentro de buracos. Se não for, porque quando nós falamos de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é um relacionamento com uma pessoa. E eu queria que você entendesse qual é o papel do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Só para a gente encerrar, qual que é o papel que o Espírito Santo de Deus cumpre em nossas vidas? João capítulo 14, verso 16. Vamos ler a partir do verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro, diga aí, Ele dará outro, que o quê? Que nunca os deixará. De quem que Jesus está falando? Ele está falando do Espírito Santo de Deus. Qual que é o papel dele? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. E Jesus está dizendo: olha, eu não vou deixar vocês aqui. Eu vou pedir ao Pai. Vocês não ficarão desamparados, mas Ele enviará o encorajador. Aquele que vai estar do teu lado nos teus dias difíceis. Aquele que vai estar no teu lado nos momentos difíceis da vida. Quando as notícias não forem boas, Ele vai falar com você. Ele vai dizer: eu estou contigo. Essa situação vai mudar. E você vai ouvir a voz dEle. Você vai ouvir a direção dEle. Meu irmão, nós não estamos só.
E ele diz assim, ó, ele estará e nunca, nunca ele nos deixará. Não importa se você esteja vivendo a noite mais escura, o encorajador vai estar lá. Você pode estar vivendo um luto, o encorajador vai estar lá. Você pode estar vivendo diante da pior notícia da sua vida, e o Espírito Santo, ele estará contigo. O texto diz, é o Espírito da verdade, porque é Ele que nos tira daquele buraco que a gente sempre cai. É Ele que nos tira daquela situação que a gente sempre está lá dentro, enfiado. É Ele que nos tira e nos conduz a toda a verdade. Por quê? Porque Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês. E agora, depois, estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Diga aleluia. Um relacionamento. Apóstolo Paulo, meu irmão, por que ele não adoece? Porque ele tinha um relacionamento profundo com o encorajador. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, ele olha para o futuro, ele não tem medo, mas ele tem uma convicção, ele tem uma crença, ele tem uma fé. Porque aquele que está aqui, Ele está nos guiando toda a verdade. Ele está nos revelando o Pai. Ele está nos revelando a vontade do Pai. Ele tem uma palavra de consolo. Quando os dias são tristes, quando às vezes não tem perspectiva, o Espírito Santo de Deus está aqui. Meu irmão, nós precisamos viver esse relacionamento com Ele. Ouvir a voz dEle. Agora, quando eu digo que é um relacionamento, o Espírito Santo, Ele diga assim, um consolador. Se Deus te enviou um consolador, o que o consolador faz? Consola nos momentos mais alegres que você está, não é assim? O consolador serve para quê, meu irmão? Então por que a gente se surpreende com os dias difíceis? Sendo que Ele falou que Ele dá um consolador. Consolador consola por causa das tristezas da vida, por causa das perdas da vida, mas tem alguém que vai te consolar. Tem alguém que vai estar abraçado com você, você vai sentir Ele ao teu lado. O Espírito Santo é o encorajador, aquele que te encoraja, aquele que está a todo momento dizendo, você pode, você consegue, tem um propósito, tem um chamado de Deus na sua vida. Ele está a todo momento. O Espírito Santo também é chamado de professor, paracletos, professor, aquele que vai nos ensinando. Meu irmão, eu olho para a minha vida assim, não sou melhor do que ninguém, mas quantas coisas o Espírito Santo de Deus me ensinou. Ele me ensinou a vencer a rejeição. Ele me ensinou a vencer o medo. Eu lembro de madrugadas, dias ou noites lendo a Bíblia. E de repente um insight vem e é como se aquela mentira fosse tirada, aquela cadeia fosse quebrada, e eu consegui compreender. E Ele foi me levando a vencer o medo, a vencer a rejeição. Ele foi me ajudando nos dias difíceis, dizendo, não, vai conseguir, vai dar, há uma solução. Ele falava comigo, e eu fui percebendo essa transformação, porque o Espírito Santo, meu irmão, muita gente olha para Ele como um poder, para eu poder fazer algo. Então eu sou pastor, tenho que ser cheio porque eu vou pregar. Eu canto, então eu vou atrás dele porque eu tenho que ter unção para cantar. Isso é uma das coisas que ele faz. Mas a maior função do Espírito Santo é ser o teu amigo e a tua amiga. Ele te ouve, Ele te compreende, Ele vai te guiando por verdades. Ele vai te ensinando a vencer a ansiedade. Ele vai te ensinando a perdoar. Ele vai te ensinando a você ver as coisas como o apóstolo Paulo vê. Ele vai te ensinando a você olhar para as coisas. Ele vai te ensinando, mas isso vem de um relacionamento. Como que eu venço o ódio? Como que eu venço a perseguição? Como que eu venço a rejeição? E eu estava terminando, e eu lembrei, meus irmãos, de duas situações. Primeira, eu lembro quando eu fui para a Coreia do Sul, num congresso de oração, e nós fomos para um acampamento que era na divisa com a Coreia do Norte. Era até interessante porque a gente via aqueles helicópteros de guerra, porque tem uma base
da Coreia do Sul, uma base militar da Coreia do Sul, bem na fronteira, mas bem perto, a gente estava bem perto ali mesmo, próximo. E a gente via aqueles helicópteros enormes, com 2 hélices assim, caças mesmo, passando, um barulho muito grande. E a gente ficou perto desse lugar. Um acampamento, tinha 5.000 pessoas lá. E lá era muito intenso, porque o culto começava de manhã, que terminava 3 horas da tarde, depois tinha só intervalo, a gente começava depois 7 horas da noite, terminava 11 horas da noite, era muito intenso. E aquele povo lá não tem cadeira, meu irmão, só com a perna cruzada. Como que gordo cruza a perna, irmão? Não tem como, se sentar não levanta mais. E aquele povo lá tudo sentado, e aí, junto com a gente, tinha umas mulheres chinesas. E a gente não podia tirar foto, porque elas estavam lá e o governo não sabia. O governo chinês não sabia que elas estavam lá, porque se ele soubesse que elas tinham ido para alguma coisa que se referia a Jesus, elas voltariam e eram presas no aeroporto. Então a gente não podia tirar foto, a gente não podia postar nada, porque a China é um lugar de muita perseguição, ainda é lugar de muita pobreza. E você via aquelas senhoras, aquelas mulheres ali, muito simples. Você percebia uma roupa simples, você percebia uma feição simples. Mas o que me estranhou foi a alegria daquelas mulheres. Diante de tanta perseguição, meus irmãos, diante de tanta luta que aqueles povos enfrentam, a fome. Muitas ali, a família foi presa, o filho foi preso por servir a Jesus, não viram mais. Mas era interessante, essas mulheres, elas estão sempre animadas. E a gente saía às 11 horas da noite, ia para o nosso quarto dormir. E nesse lugar tinha uma montanha de oração, e nessas montanhas tinha, imagina que aqui é uma montanha muito grande, uma rocha, e tinha alguns lugares escavados dentro da rocha, eles faziam uns quartinhos, tamanho de um banheiro mais ou menos, e ali era um lugar para você entrar sozinho e você orar, você fechava a porta e você orar. E a gente saía, depois de um dia todo cansado, a gente saía para o nosso quarto ficava bem próximo, e a gente ouvia até 4, 5 horas da manhã, essas mulheres orando a Deus. E aí eu entendi porque elas tinham tanta força. Eu entendi porque elas não estavam abatidas, eu entendi porque elas não estavam pensando em tirar a própria vida, eu entendi porque elas não estavam desanimadas. Porque a base da vida delas era um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu sempre fico procurando, meu irmão, a raiz das coisas. A gente tem que procurar a causa porque as pessoas estão adoecendo. A gente tem que buscar a raiz porque as pessoas estão tão desanimadas. Qual que é a raiz? E eu começo a entender algumas coisas. Nós temos uma geração que hoje se relaciona o dia todo com o celular. Você se torna parecido com aquilo que você investe o teu maior tempo. Seria uma surpresa se a nossa geração tivesse bem. Seria uma surpresa. Mas não é de se surpreender uma geração que muitas vezes não tem tempo para ler a Bíblia, crentes que não oram, crentes que não lê a Bíblia, passa a semana inteira sem ler a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade de ler, tem a Bíblia já em áudio, sabia? Você pode apertar lá e o áudio vai. Mas na verdade são desculpas nossas. E eu quero dizer uma grande verdade para vocês. Nós estamos nos últimos tempos, e quem não entrar num relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, não chegará até o final. Não conseguirá cruzar a linha de chegada. Serão abatidos pela depressão, serão abatidos pelo suicídio, serão abatidos por um grande desânimo, serão abatidos por tantas coisas. Agora, eu falei de 2 coisas. A segunda coisa, com essa eu vou terminar. Queria que o Juliano me ajudasse aqui, Juliano. A segunda coisa que me chama a atenção e que eu queria compartilhar com vocês é que, sabe a maior tristeza que eu tenho, meus irmãos? É que a gente tem muitos problemas, e a verdade é que esses problemas, eles têm soluções.
Nós temos muitos problemas, mas não são problemas que não têm soluções, tem solução sim. E eu estava em casa, eu lembrei de quando veio aquela onda de Covid, perdemos muita gente. Foi quando eu peguei Covid, a Juliana pegou Covid. E quem pegou Covid foi o Tony. Quantos lembram do Tony aqui? O Tony jardineiro. O Tony sempre sentava aqui, ó, por aqui. Quem é da igreja lembra dele. Nós pegamos o Covid junto. E a gente ficava conversando no celular, em isolamento. Não sei se você lembra, mas as vacinas vieram primeiro o pessoal da saúde, os profissionais, tal. E aí depois começou a vir para a população. E aí começou a vir para a população, só que foi assim, dos 90 não sei quanto, dos 80 não sei quanto, 70. Vocês lembram disso? E aí meu irmão estava matando todo mundo. E eu falava, eu lembro, eu estava com o celular lá em frente à casa que eu morei lá, conversando. Tony, eu estou seguindo aqui, que saia na prefeitura as idades aqui. Em Tupi Paulista, a prefeitura no Facebook lançava, agora dia tal, vai ser de tal ano a tal ano, lembra disso? Aí eu falei, Tony, nós estamos aqui e tal, como você está? Estou bem, pastor, uma tosse assim. Falei, cara, semana que vem vai ser a tua vez. Ele era mais velho que eu. Depois, na outra semana, vai ser eu. E ele falou, glória a Deus, pastor, glória a Deus, vai passar, a gente vai voltar. Mas o Tony se foi antes da vacina. O Tony foi antes do remédio, antes da cura. O Tony foi embora. Eu lembro até hoje, no dia que eu tomei a minha primeira dose, foi o dia que nós fizemos o velório dele. Enterramos o Tony. Ele não chegou a tempo de, questão de talvez 20 dias, mas nós não temos o governo das coisas. E nós perdemos o Tony. O Tony estava aqui, o irmão nosso, começou o jardim na frente, ele que fez. E o problema, meu irmão, que a gente está doente, o problema não é que não tem vacina. Não estamos como naquela época que não tem remédio. Tem remédio sim. Mas as pessoas não buscam. Eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é a tua dor. Eu não sei se o desânimo te abateu, não sei se a tristeza te abateu. Eu não sei se a ansiedade está te consumindo, não sei se a ingratidão está te consumindo. Eu não sei se a falta de esperança, eu não sei o que está te consumindo, mas eu sei de uma coisa, tem um remédio. Mas esse remédio não é uma dose única. Esse remédio você tem que tomar ele todos os dias. E quando você começa a entrar nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, Ele te cura da sua ingratidão. Porque se a ingratidão não for curada, impossível a pessoa ficar bem. Se você não mudar a forma como você enxerga o mundo e a vida, não tem como você estar bem. Você será um candidato à depressão. Você será um candidato a estar dentro de um quarto sem alegria de sair lá de dentro. Por isso que eu digo que o Evangelho não é informação, ele é um relacionamento diário com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus. E você vai se relacionando, e Ele vai modificando, Ele vai trabalhando. Uma outra coisa interessante é que pessoas que adoecem são pessoas rígidas. O que são pessoas rígidas? Eu sou assim, eu não mudo, eu sou dessa forma, comigo é assim. São pessoas rígidas. Aí eu lembrei que Deus não trabalha com caco. Pega um vaso, quebra ele, o que vai virar? Cacos. Deus não trabalha com caco. Caco é duro. Deus não tem super bonder. Deus não vai pegar e vai colar, não. Deus trabalha com barro. Gente muito dura, Deus não trabalha. Gente muito assim, eu penso assim, eu sou assim, eu vou... Para Deus não serve. Caco a gente joga fora. Deus trabalha com barro. E sabe que o barro, ele é feito de 2 ingredientes. Primeiro, pó. Deus trabalha com gente humilde, com gente que entende que é pó. Deus trabalha com gente que diz assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, e se eu não me quebrantar, eu vou cair dentro de um abismo. Só que só o pó não serve. Precisa do quê? Precisa do quê? Precisa de água. E água é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Então quando entra o quebrantamento, e quando o Espírito Santo de Deus, que é a água, ele vem, aí tem um barro. E o barro, o oleiro começa a moldar do jeito dele.
Interessante que a linguagem que os terapeutas usam de pessoas que adoecem, elas são mal adaptativas. E pessoas saudáveis são adaptativas. Entre um caco, o que é um adaptativo? Imagina que eu tenho esse buraco aqui, ó. Aqui tem um buraco. Eu coloco o micro. Imagina que eu tenho um caco. Ele é um pouco maior. Ele passa por aqui. Ele é mal adaptativo. Ele não consegue se adaptar às circunstâncias. Ele não consegue se adaptar à prisão. Ele não consegue se adaptar ao dia difícil. Ele não... Mas o barro passa. O barro passa aqui, meu irmão. Quantos estão entendendo essa noite? Tem situação que você não está conseguindo vencer, porque tem caco, mas não tem barro. Mas para a tua situação, Deus tem uma saída. Deus pode transformar. Queria que vocês colocassem em pé no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queria chamar a pastora aqui à frente, nós vamos orar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero me relacionar cada dia mais com a palavra de Deus. Eu quero me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Eu quero me relacionar com Ele, porque existem coisas que eu não vou vencer, existem coisas que eu não vou conseguir romper sozinho, mas Ele nos transforma. Eu vou cantar uma canção aqui, enquanto isso a pastora vai orar. Eu queria orar por você. Eu queria que a pastora orasse por você. Porque Deus quer colocar um fim hoje em muitas situações da sua vida. Mas preste bem atenção. Não é a oração que vai te mudar. A oração ela é apenas um pontapé. O que vai transformar é o que você vai fazer amanhã. É o que você vai fazer segunda. É se o Espírito Santo vai ser alguém distante ou se ele vai se tornar o teu amigo. Se a palavra de Deus vai ser aquela que vai ser a tua companheira, ou se você vai acordar o dia e noite com isso aqui na tua mão. Você vai decidir, porque essa é a decisão nossa. Irmão, o teu espírito, a tua alma precisa ser alimentado. Nós precisamos ser alimentados. Vamos orar no nome de Jesus. Vamos declarar a Ele essa canção. Nesse lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, declare, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Teclado. Eu creio que essa palavra é para mim, é para todos nós. Se de alguma maneira essa palavra falou com você, sabe?
Nós temos a mania de ser muito assertivos. É certo, é errado, é errado. Aconteceu comigo, eu sofri, foi difícil. E às vezes a gente se apega às dores e aos traumas e não permite que o Espírito Santo de Deus faça. Talvez a gente fica ruminando aquela história de dor, aquela história difícil, de dificuldade, porque eu passei, porque aconteceu comigo e porque está sendo assim. E a gente não permite que o novo de Deus venha sobre a nossa vida e sobre a nossa história. A palavra de Deus diz assim, que Ele só pode derramar vinho novo em odres novos. Meu irmão, às vezes a gente está tão apegado no velho e tem impedido que o novo de Deus chegue na nossa vida. Se você, assim como eu, olha para a sua vida e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso do Senhor, para que venha me quebrantar, para que venha fazer de novo. Meu irmão, Deus só pode fazer o novo se nós arrancarmos o velho. E às vezes o que tem impedido o novo do Senhor na nossa vida é o orgulho. Porque eu sou assim. Porque as coisas têm que ser do meu jeito. Porque as coisas não acontecem, meu irmão, porque a gente não permite com que aconteça. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, na verdade, nos quebrando, para que Ele possa derramar um novo. Nós só temos um caminho de dependência. Nós dependemos totalmente de Deus. Essa é a verdade. E nós só conseguimos viver o novo de Deus se nós entregarmos o controle. Meu irmão, nós precisamos entregar o controle das nossas vidas na mão do Senhor. Nós precisamos entregar o controle na nossa vida daquele que nunca falhou. Nós falhamos. Quando que nós falhamos? Quando nós não entregamos o controle nas mãos do Senhor. Quando nós nos obstinamos e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora e da nossa maneira. Mas se assim como você decide nessa noite entregar o controle, caminhar um caminho de dependência com o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nós precisamos ser direcionados por Ele. Nós só temos um caminho, é o de relacionamento com o Espírito Santo. Se você, assim como eu nessa noite, fala: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua direção, eu preciso que o Senhor seja uma encorajadora, eu preciso que o Senhor seja aquele que esteja comigo, me conduzindo, me direcionando. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu creio que esse apelo é um apelo para todos nós. Senhor, eu entrego o controle da minha vida a Ti. Senhor, eu entrego, Senhor, todas as minhas dores, todos os traumas, tudo, Senhor, diante do Senhor. Diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, porque nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, Pai. Nós entendemos que nós só temos vida se for em Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós nos humilhamos, Senhor, porque muitas vezes nós queremos ter o domínio, o controle de todas as coisas, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para entender que Teu é o controle das nossas vidas, Senhor, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Espírito Santo de Deus, tira toda a amargura do nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, toda a ingratidão do nosso coração. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, que se nós estamos aqui hoje com vida, é porque o Senhor tem nos dado a vida, Senhor. Senhor, se nós temos enfrentado lutas
adversidade, Senhor, nós sabemos que o Senhor é aquele, Senhor, que nos livra, Senhor, de todo mal. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, porque hoje o Senhor veio ao nosso encontro, hoje o Senhor nos encoraja, hoje o Senhor nos impulsiona. Espírito Santo de Deus, nós queremos viver uma vida de intimidade, de revelação, Senhor. Nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor. Quebranta o nosso coração, que nós venhamos, Senhor, a nos adaptar em meio às dificuldades. Senhor, nós queremos, Senhor, te dizer, Senhor, eis-nos aqui, faça a tua vontade, o teu querer nas nossas vidas, que nós, Senhor, venhamos a ter, Senhor, palavras de ânimo para as pessoas. Se eu conseguir vencer, você também consegue. O Espírito Santo de Deus me curou, então Ele pode curar a sua vida. Ele me tirou dessa luta, Ele pode te tirar dessa luta. Espírito Santo de Deus, nos ensine, Senhor, a compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado com os nossos irmãos. Nos ensine, Senhor, a termos um coração, Senhor, a termos uma vida que exala o bom perfume de Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nós nos revestimos com toda a coragem, com toda a alegria. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada irmão aqui presente a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor, sobre cada lar, sobre cada história, em nome de Jesus, amém. Se você pode aí no seu lugar, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.